Gravado nos Multiespécimes Estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que tem superpopulação de capivara. Esse é o seu podcast Direito do Mato. E aqui é Fabrício Brown. E os animais são os bichos interessantes. Veja só como é o sexo dos elefantes. E aqui é o professor Vinícius de Almeida. E não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Somos nós. Aqui é o professor Gilberto, vulgo Prof. Giba, e nesse fim de ano, se alguém postar 2022 me surpreenda, eu vou partir para a ignorância, sério mesmo. Não precisa surpreender ninguém, né? Só não acontecendo nada já. Já tá ótimo, quero um ano normalzinho, né? Queremos monotonia. Eu sou o professor Fernando Machado e o teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Ô, glórias. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos, já Como nesse estava em clima, Jerusalém. Não. já em um clima quase de Natal, em que pese eu não saiba quando esse episódio vai ao ar. Provavelmente Vem depois. cá, tem Fernando. dízimo? Provavelmente depois do Natal. Não, para o convidado não tem dízimo. Não tem dízimo. Então, Os membros têm que contribuir. Só para nós. Passa aqui a oferta. E estamos aqui mais uma vez recebendo nosso amigo o professor Giba, que veio aqui para falar um pouco sobre questões relativas aqui aos animais, né? Questões judicializadas ou não que envolvem animais e que fazem parte do nosso cotidiano. Então, nada melhor do que nós contarmos com um especialista no assunto para trazer aqui um pouco de conhecimento. Professor Giba, receba o nosso cumprimento, nosso agradecimento e fica à vontade aí para fazer a divulgação das suas redes sociais, livros do seu YouTube. Mais uma vez, agradecendo aí o convite de estar com vocês aqui. É um prazer, né, discutir mais um pouquinho aqui sobre direito animal. A gente tem uns assuntos bem interessantes para discutir hoje. Mas é isso aí. No meu Instagram, sigam lá, pessoal, @souprofgiba. E também meu canal no YouTube, Prof. Gilberto Marchetti. Só procurar lá que vai aparecer. Beleza, agradecendo mais uma vez então a presença aqui do professor Gilberto, que vai ajudar a gente a compreender mais sobre o direito dos animais. Também fica aquele agradecimento a você, ouvinte, que acompanha o nosso podcast Direito do Mato, que é com você que a gente enriquece mais aqui nosso podcast. O agradecimento também à Unigran por oferecer esse estúdio que faz com que você tenha uma boa visualização quando assistir o nosso episódio no YouTube, e também a ajuda do Paulo, que faz esse negócio aqui andar. Fica também aquele convite para você conhecer as redes sociais do Direito do Mato. Confere lá no Instagram e também no Facebook. Adquira também uma das nossas canecas, né? Ajuda essa obra do Senhor. E quem sabe a gente consegue montar um estúdio nosso. 1000 canecas depois. Mas entre em contato conosco nas nossas redes sociais, que um dia você receberá. Nos acompanhe em todas as redes de streaming. E é isso aí. E para falar aqui, começando a nossa primeira notícia, para falar sobre ocorrências envolvendo animais, nós temos aqui uma muito interessante. Quer dividir a leitura? Eu leio metade, eu leio outra, para não cansar muito. Ou eu faço um resumo aqui, não tem problema. Nós somos... que eu leio? Já chego na terceira vez, né? Se vocês puderem não me interromper, eu faço a leitura. Desculpa qualquer coisa. Acidente causado por animal na pista gera responsabilização do Estado, diz TJ da Paraíba. É dever do Estado manter a conservação, sinalização e fiscalização das rodovias. Sendo assim, acidentes causados pela não observância dessas obrigações geram indenização. Com base nesse entendimento, a 4ª Câmara Civil do TJ Paraíba decidiu manter compensação por danos morais e materiais à família de uma mulher que morreu após seu veículo colidir com um animal na rodovia estadual, PB 073, próximo ao município de Guarabira. No caso em apreço, a vítima veio a óbito por acidente automobilístico em via estadual por ausência de sinalização no trecho sobre a iminência de tráfego de animais. Assim, não resta dúvidas sobre a responsabilidade do Estado por omissão na sinalização e fiscalização da referida rodovia, afirmou o juiz Inácio Jário Queiroz. A tese foi sustentada no artigo 37, parágrafo 6º,
O valor da indenização foi fixado em R$140 mil. A compensação será igualmente dividida entre o esposo e o filho da vítima. O acidente aconteceu em 2011 e o julgamento foi em 2021. Eu acho impressionante como é rápido o judiciário. Extremamente rápido. Na Paraíba. Não é como se fosse a exceção a Paraíba. Né? Se a Paraíba fosse a exceção, o problema é só na Paraíba. Estão lá, então 10 anos depois... A ilusão, o brilho do aluno de É igual direito, quando o cliente né? pergunta, mas quanto tempo vai levar? Eu falo, isso não dá, eu não sei. ou o cliente pergunta assim, mas pergunta sempre em dezembro, né? Quando vira dezembro, né? Será que sai esse ano, né? Isso, Aí, chega... Aí dá vontade de falar assim, não, Aí certamente agosto. o Poder Judiciário vai Até parar. agosto vai Quando parar. sai qualquer decisão essa semana, né? Então agora a gente consegue. Agora não, agora você espera fevereiro, né, meu amigo? Mas vamos lá. Nesse caso, então, houve uma responsabilização do Estado em virtude de um acidente que ocorreu em uma rodovia estadual. Nesse acidente, então, sustentou aqui a decisão que houve uma omissão do Estado pela ausência de sinalização, alertando dos riscos do tráfego de animais naquele trecho. O que é interessante, que eu estava vendo essa notícia, não está falando que o Estado é obrigado a bloquear o acesso dos animais à rodovia. Né? Até porque é impossível isso, teria que cercar uma rodovia e o custo disso não tem a possibilidade. Ainda mais de animais silvestres, né? É de você ter sinalização que ali há probabilidade de você ter trafegando rodovias. É o que acontece aqui no nosso estado, praticamente em todo o território dele, que você tem animais silvestres, a todo momento atravessando a pista. Então, quem nunca atropelou um cachorro voltando de um Moarama, né? Então, essa coisa acontece. Né? Isso, né, Fernando? Não? Eu não, pô. Eu já. Então, o mestrado às vezes sai caro. Né? Porque o desembestado sai no meio do milharal correndo, você nem freia, né? Passa por cima. Aqui no nosso estado, não só animais silvestres, né? Também bovinos, né? Isso, tem um trecho entre ali Jardim e Aquidauana, ali na região de Neuá, que tem muito gado andando na pista, tem inclusive placas indicando que tem trânsito de gado, né? Transporte de boi, vida terrestre, assim. Eles são boiadeira antigona, né? Então, isso que é interessante. Basta a sinalização. Não é um trabalho tão difícil assim para o Estado, né? Existem trechos, quando você tem, por exemplo, os corredores ecológicos, que você tem um tráfego mais intenso de animais, que o Estado ele precisa, sim, adotar algumas medidas, como, por exemplo, cercar a rodovia. Então, o Estado vai instalar passagens para os animais, normalmente são túneis abaixo da rodovia. No Rio de Janeiro foi instalado recentemente o primeiro viaduto ecológico, né? Tem ali indo para... Quando você vai para Campo Mourão, você passa ali por Moarama e depois, antes de chegar em Cianorte, você desce para Campo Mourão, numa estrada federal nova ali, que você vai passar por uma reserva legal. É cercado e tem por baixo a passagem. E tem as passagens de animais lá. Para Corumbá também. Entre Miranda e Corumbá tem bastante. Tem muitas dessas. Porque você tem um movimento mais intenso de animais, então você, naqueles trechos específicos, você precisa adotar algumas medidas mais efetivas, né? Que são algumas medidas que vão proteger, então, tanto os animais quanto os motoristas, né? Em outras situações, aqui a mera sinalização ela vai auxiliar, permitir que a pessoa dirija, pelo menos ali, respeitando o limite de velocidade, sabendo que a qualquer momento ela pode acabar colidindo com o animal. Isso, na nossa região, acontece muito mais à noite, porque alguns animais, eles saem à noite e alguns até para se esquentar, porque o asfalto demora para esfriar e eles vão até o asfalto daí por causa do calor. Então você acaba ocorrendo esses acidentes muito mais à noite do que de dia. Aqui, a indenização, ela teve como fundamento o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que ele trata sobre a responsabilidade civil do Estado. Os danos causados pelos agentes públicos, o Estado ele responsabiliza na forma objetiva. Desse modo, sendo comprovado que houve
a conduta, houve o dano e há um nexo causal, então há o dever de indenizar. Mas aí que eu tenho um ponto a destacar, Fernando, porque ele fala na decisão que a responsabilização seria por omissão. Então, aí Só que tem uma tese do STF que fala que por omissão a responsabilidade é subjetiva. Então, né? aí no caso da omissão, aí você Aí a não omissão aplica específica, a né? A gente pode utilizar o entendimento aí você do não STJ. aplica a responsabilidade objetiva. No caso da omissão, a responsabilidade passa a ser uma responsabilidade subjetiva. Por que subjetiva? Porque você precisa demonstrar que houve uma omissão específica. Vamos pegar aqui o exemplo da árvore que cai sobre o veículo. Então o poder público não tem como proteger todos os veículos de todas as árvores em todas as chuvas. Então, se eventualmente cair uma árvore sobre um veículo, não há que se falar em indenização a princípio, porque seria uma omissão genérica do poder público. Não tem como o poder público sair cuidando das árvores a cada vez que vem uma chuva. A não ser que tenha uma notificação Agora, falando que aquela árvore estava ameaçando cair. A não ser que aqui... Aí configurei a omissão específica. Então, aí a não ser que, Exatamente. por exemplo, aqui em Dourados, que nós temos muitas árvores, e muitas delas já com o estado... A validade vencida. Uma árvore que cumpriu o ciclo natural, ela já não tem mais a mesma firmeza no seu tronco, ou que foram feitas sucessivas podas incorretas também na árvore, que fez com que ela pendesse para um lado, e aquela árvore já está há meses quase caindo, e a população alertou, o município foi notificado, não foi feita a remoção, e aí ela vem e cai sobre um veículo. Aí você tem uma omissão específica que ocorre naquelas situações em que o poder público poderia ter evitado aquele dano, mas não evitou, né? No caso em tela, a princípio, então, houve uma responsabilidade subjetiva específica. Por quê? Porque aqui a decisão ela coloca que naquele trecho ele havia um movimento maior de animais. Então deveria ter uma sinalização, não foi um acidente em qualquer ponto da rodovia. Então por isso que foi reconhecido aqui o dever em relação a indenizar por omissão, né? Nesse caso uma omissão subjetiva, mas uma omissão específica. Aí aqui a pergunta que eu faço para vocês que são do direito civil: e poderia ser responsabilizado se fosse um animal doméstico? Poderia ser responsabilizado o proprietário do animal? Por exemplo, fosse um bovino, se fosse um equino, Um caprino. um caprino, Vou ficar falando todos os bichos agora. um bubalino, né? Se fosse lá no Pará, né? Assim, na verdade, o que entra quando a gente tem a questão do proprietário entra no artigo 936, né, que o tutor do animal ele responde pelos atos do animal, a não ser que ele prove ali não haver culpa, aliás, a não ser que ele prove culpa da vítima ou força maior, né? A gente fala disso aqui, alguns doutrinadores colocam como responsabilidade objetiva por culpa presumida, outros colocam como responsabilidade subjetiva por culpa presumida. Os dois usam a mesma expressão, culpa presumida. Eu particularmente gosto mais da objetiva, por culpa presumida, ou seja, a gente tem a inversão do ônus da prova, né, nessa questão da comprovação, ou seja, o proprietário do animal teria que, em tese, provar que a culpa foi da vítima e não do ato em si do animal. Então o animal, na verdade, foi só um instrumento para causar o dano, porque, na verdade, ele aconteceria de qualquer situação. Então, havendo essa situação, uma vaca ou um cavalo que escapou do pasto, ou que estava pastando na beira do pasto, o proprietário, o tutor, não cuidou direito, ele foi para a pista e provocou o acidente, esse proprietário responde, sim, né, com certeza. O que pode interferir um pouquinho nisso daí é a questão se a pessoa lesada ela pode entrar contra o Estado, e aí o Estado em ação regressiva ir contra o proprietário, ou no caso de uma rodovia com concessão, a pessoa entrar contra a concessionária, e aí a concessionária em ação regressiva ir contra o Estado. O Estado não, o proprietário. No caso da concessionária, o entendimento é bem simples, porque aplica ali o Código de Defesa do Consumidor, né? A concessionária responde objetivamente
E aí, então, ela vai ter que indenizar e depois ela, que se quiser, que vai atrás. É como ali você tem um do serviço proprietário. público e você, usuário, pagou por um serviço, o mínimo que você espera é condições de tráfego adequadas, né? E com uma fiscalização devida e completa, inclusive, né? Quando a gente fala de concessionária, é interessante porque pode ser animal particular, pode ser animal silvestre, não interessa. A concessionária ela tem o dever de fiscalização. Né? Então, aqui no nosso estado, a gente tem ali na BR-163, a CCR ali cuidando da BR-163, e uma certa vez eu vi um caminhão, assim, por muito pouco, ou muito pouco, né? Uma coisa meio estranha, né? Mas por pouco não acertou aquela que parece avestruz, a ema, né? Por pouco não acertou uma ema. Caminhão não, desculpa, um carro. Pensa, o carro acertar uma ema ia fazer um estrago legal, né? Então, nessa situação, tinha sinalização? Não tinha. E ali era uma região onde sempre que você passa, você encontra ema ali. Não tinha sinalização. E ainda que tivesse, a CCR ela tem que providenciar fiscalização para evitar que esse tipo de dano aconteça. Né? Então, se acontecer, ainda que seja animal silvestre, ela vai responder. Quando envolve o Estado, aí o negócio muda um pouquinho de figura. Né? O Estado, nessa situação específica aqui, dá a entender que eu acho que é um animal silvestre. Né? Nessa situação da notícia aqui, eu acho que é um animal silvestre. E aí o Estado foi responsabilizado pela falta de sinalização da rodovia, que é uma situação que acontece muito aqui no nosso estado, e não só aqui, mas em tudo quanto é lugar que a gente anda por aí. Mas quando é possível, em relação quando a rodovia não é objeto de concessão, e é possível identificar o proprietário do animal, a jurisprudência tem entendido que você primeiro tem que entrar com ação contra o proprietário do animal, e se, dependendo da situação, não for possível ali a identificação, aí sim você entra contra o Estado. E acaba sendo complicado, porque, por exemplo, supondo que você colidiu ali com uma vaca ou um touro que escapou da fazenda do rei do gado. Aí você está, de certa forma, processualmente mais tranquilo, porque você sabe que, sendo procedente de demanda, você terá onde executar. Algumas cabeças de gado, né? Poderia até fazer um acordo, né? Pegar ali algumas cabeças de gado. Lá em Andradina tem que ser. O problema é que o que é muito comum aqui em nossa região, aqueles pequenos produtores que têm ali 8, 10 cabeças e que aproveitam que fica um pouco mais, que fica o pasto um pouco mais verde ali na rodovia, né? Principalmente época de seca, né? Então, aí ele leva os animais para pastar naquela pequena faixa que fica ali, né? E aí, claro, você atingir um animal desse aí, fica até difícil de você ajuizar uma ação, porque vai executar o quê, né? O cumprimento da sentença vai... Analisar a possibilidade do proveito econômico ser útil para o processo. Útil, exatamente. Ali, então. Essa questão... Mas isso aqui, essa notícia aqui é uma questão bastante polêmica, porque eu já vi, no nosso estado mesmo, decisões do nosso estado aqui, não condenando o estado do Mato Grosso do Sul em relação a animais silvestres. E eu lembro disso porque uma certa vez eu estava vindo de São Paulo, passando ali logo depois de Nova Andradina, eu dirigindo já um pouco cansado, e aí eu deixei o carro com meu irmão, eu parei de dirigir lá na frente do frigorífico. E ele assumiu o volante. E logo quando ele pegou, fazendo a descida lá, um pouco antes da curvinha que tem ali depois do frigorífico, ele deu de cara com um tamanduá bandeira. E, rapaz, aquele bicho é grande, hein? Mas é grande aquele trem. Rapaz, assim, foi no susto que ele conseguiu desviar. E aí acertou, acho que a ponta do bico dele, daquela boca dele lá, estranha. Aí ele saiu cambaleando, sumiu no mato e a gente parou no acostamento porque, né, borrou a cueca de todo mundo, né, cueca, calcinha de todo mundo, porque, rapaz, foi feio o negócio. Cara, e olha a consequência. Meu irmão não conseguiu nem pegar o volante mal, de tanto que ele ficou tremendo. Cara, o pior disso aí, nessa situação, se, por exemplo, matasse um animal, se configuraria delito, crime ambiental. Por causa do tipo de animal. Exatamente, porque é animal que está em proteção, como que fala? Extinção, né? Pô, deixa eu cantar. Mas peraí, mas eu interrompi o Fabrício, pode... Não, o que eu falo assim, em relação dos proprietários, pessoal, proprietário de animal, responsabilidade, tutor,
mundo tem que ter muito cuidado, especialmente na cidade. A pessoa tem um cachorro, tudo, deixa o portão aberto, o cachorro sai, etc e tal. Nada. Se esse cachorro causa um acidente de trânsito, o dono, o tutor, ele é responsável por isso. Ele é responsável. Então tem que ter esse zelo, esse cuidado. Aconteceu um caso ali próximo do escritório, na verdade na rua do escritório. A pessoa estava passeando com o seu cachorro, um pitbull com coleira, tudo certinho. E um cachorro ali da vizinhança solto, daqueles vira-lata metido a brabo, avançou no pitbull. Naturalmente, o pitbull reagiu e mordeu o cachorro. Não matou, daí todo mundo gritou, tal, não sei o quê. E depois veio o pessoal vieram conversar, tal, não, vamos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cobrar do dono do pitbull para tratar do cachorrinho, que o cachorro dele quase matou. Falei, mas quem está errado na história? O cara que está passeando com o cachorro na coleira certinho ou alguém que solta o cachorro na rua? E aí um animal avança no outro, natural, é do instinto reagir. Como é que o animal reage? Né? Vai conversar? Não, Vossa Senhoria está sendo agressivo comigo? Não, ele vai morder o outro cachorro. Né? Ah, mas o outro está sofrendo. Está sofrendo, mas tivesse prendido seu cachorro, fica solto o dia inteiro aqui. Então, a questão da responsabilidade. Aí ficam ali meu cachorro está morrendo e o outro cachorro tem que pagar, não sei o quê. Não você vai passear, o seu cachorro tem que estar preso. Né? Se ele não estiver preso, ele tem que ser muito bem adestrado para ficar do seu lado, não avançar e tal. E não é qualquer um que consegue adestrar o animal nesse ponto. Isso aconteceu com a Macarena. Eu ali no Ecoville andando, um cachorrinho daqueles peludinho, pequenininho. Aquelas pulgas peludas, né? Aquelas pulgas peludas. Rapaz, o bichinho veio pra cima dela, né? Escapou da tutora dela lá. Aí a tutora começou a gritar, não, segura, pega, não deixa. Aí ele foi pra cima da Macarena. A Macarena ameaçou de ir pra cima dele, eu consegui puxar ela. Mas se eu tivesse soltado, era uma mordida. Não ia dar tempo, ela ia no pescoço do cachorrinho. Não ia dar pra fazer nada. Então, entendeu? Uma bocanhada da Macarena. Porque esses cachorros são bonitinhos, mas quanto menor, mais invocado ele é. Né? Quanto menor o tamanho, mais invocado ele fica. Eu não sei se aperta demais o cérebro, eles ficam nervosos o tempo inteiro, né? Então eles ficam muito invocados. E vão se invocar com um cachorro grande, né? Que ele reage igual um cachorro. Então não tem que esperar muito. Eu achei interessante isso naquela época no escritório, que vieram lá e tal, coitado do cachorro, outro cachorro pegou ele, nem tem que pagar o tratamento. Mas o próprio artigo 936 fala, né? O dono do animal, desde que, né, prove a culpa do outro. Isso. No caso aqui, né? Lógico, né? Isso eu achei bastante. Por isso que vamos falar aqui, os tutores dos animais, etc., também proprietários e tudo mais, tem que ter esse cuidado. Tem que ter isso. A pessoa tem uma fazenda, então ela tem que ter a cerca, tem que ter tudo. Se um animal escapa, vai para a pista, um boi, quando pega um carro pequeno, o carro pequeno bate nas patas, o animal entra para dentro do carro. Aí mata a família. Quem tá lá dentro. É diferente de um caminhão, que ele não vai entrar para dentro do carro. Então há todo esse cuidado a ser tomado aí. Mas diga lá, professor Vinícius, temos uma nova notícia? Dando continuidade aqui então. Olha só, vereador sugere que cães e gatos de rua virem comida de leões em zoológico. Um vereador da cidade de Tucumã, no Pará, sugeriu que cães e gatos de rua fossem usados para servir de comida a leões e onças em zoológico. A declaração polêmica foi dada durante a sessão ordinária da Câmara, que tratava sobre proteção de animais abandonados, no dia 25 de novembro. Em outra ocasião da reunião, o vereador, que também é conhecido como Cangaia, foi questionado a respeito do seu comentário e se ele pretendia matar os cachorros com a atitude que tinha relatado. O parlamentar respondeu, leva para o zoológico, coloca para fazer exames lá, eles comem, os leões e as onças. A fala ganhou repercussão nas redes sociais e gerou indignação em internautas. Após a polêmica, o vereador se retratou em entrevista a uma TV local e afirmou que sua declaração tinha sido distorcida. Eu relatei na época que já aconteceu isso em algumas cidades. A pessoa tinha uma carretinha, acolhia e levava o animal para o zoológico. Mas aí houve distorções e colocaram palavras na minha boca, de algo que não está no meu coração, explicou o vereador. Antônio Cangaia. O Cangaia também destacou que apoia a aprovação do projeto de lei discutido na sessão, bem como a causa animal.
Iremos aprovar o projeto dentro da legalidade. Eu apoio todas as associações e ONGs que querem falar o melhor para o nosso município. Jamais serei contra um projeto que zela pelos cachorrinhos. Lá em casa tem 3, todos adotados, estão gordos e sadios. Concluiu o parlamentar. Isso é aquelas ideias que a pessoa pensa, mas nunca pode verbalizar. Ela não pode verbalizar. Pensa, e se desse pros leão e tal, tudo, né? Ela não pode falar em voz alta essas coisas. Não, legal que ele vai pra lá e vai pra cá toda hora, né? Não, eu falei, mas não era assim. Né? Bom, e já que nós também estamos todos gordos e sadios, né? Então, primeiro ponto, vereador, acho que primeiro o vereador não poderia falar, né? Porque o vereador falando, a chance de... igual o vereador é uma espécie que falando sempre acaba saindo alguma... É igual o vereador de Canela que falou pra jogar álcool em gel de avião na cidade, né? Por Covid, né? Vereador pulverizar álcool. Mas vamos lá. Aqui o vereador totalmente infeliz na sua fala. Felizmente não foi um projeto de lei, sim uma mera ideia do vereador. Com a ideia de proteção de animais abandonados, né? Pensou alto. O dele não era nem proteção, era solução para o problema dos abandonados. Porque o animal abandonado ele tem o lado do animal, mas ele tem a discussão também em relação à saúde pública, a questão de zoonoses. Então, a proteção ao animal, ele contribui também para a redução das doenças que são transmitidas pelos animais. Seria, claro, muito mais fácil aquilo que era feito, agora é proibido em questão do abate de animais, uma lei do mês passado proibindo o abate de animais saudáveis em centro de controle de zoonoses. Né? O animal deve ser entregue para uma ONG. Mas até então o procedimento era muito simples. Recolhia-se o animal, ele ficava um período ali de quarentena no centro de controle de zoonoses, esperando se eventualmente o dono viesse reclamar o seu animal que havia sido recolhido. Ou alguém para adoção. Ou ficava um período ali e depois o animal então ele era sacrificado. Né? Isso como uma medida de controle de saúde pública. Né? Mas claro que, como o professor Giba nos trouxe aqui, no atual estágio, infelizmente, no atual estágio de evolução da sociedade, não se admite mais uma prática como essa, simplesmente que você faça ali o extermínio do animal para controlar a população, né? E até porque essa é uma medida também que ela não contribui do ponto de vista pedagógico, porque a pessoa que abandona o animal, o que ela faz? Ela pega o animal porque acha bonitinho, filhotinho, fica um tempo, quando o animal necessita de algum gasto ou fica um pouco maior, ela abandona, ou ela muda de uma casa, deixa o animal. Ela vai mudar em uma outra casa, ela vai pegar um outro animal. Então isso acaba perpetuando esse ciclo de abandono que ainda muitas pessoas acabam fazendo. Então a fala do nosso vereador Antônio Cangaia foi totalmente infeliz nesse sentido, como uma ideia. Ele assim acredita na sabedoria que ele ostenta após muito tempo de mandato representando a população. Ele deve ter pensado, a gente resolve 2 problemas, né? Controla a população de animais e ainda alimenta o animal do zoológico, né? Então, para ele foi uma solução, acredito que extraordinária, né? Certo, ele pensou, né? Já que ninguém pensou nisso, eu vou ser o primeiro, né? E ainda, certo, ele queria uma questão lúdica para os leões e para as onças, podiam caçar os animais e tudo, se distrair e tal. Quase que uma reabilitação, né, profissional do leão e da onça ali, para que ele possa... voltar para a natureza. O vereador deu quase tudo certo, né? Quase tudo certo. Tirando que estava tudo errado. Tirando que estava tudo errado, deu quase tudo certo. Vamos lá para a nossa... Vai falar alguma coisa sobre isso, Chico? Não, é interessante. Vem cá, uma declaração dessa, será que as ONGs de proteção dos animais não podem entrar com uma ação de responsabilização desse vereador por essa fala? Eu acho que é mais imunidade parlamentar, né? Depende, como ele falou. Mas a imunidade não é só no campo da direito penal ou a imunidade envolve também o campo civil? Olha, em questão dos vereadores, quando ele está dentro do município, dentro da circunscrição dele, ele tem essa inviolabilidade absoluta. E ainda mais tem o plus pelo fato de ele ter feito essa declaração na tribuna. Em sessão. Então na verdade... E ainda em decorrência do exercício do mandato, né? Porque é basicamente uma ideia... Então a imunidade parlamentar envolve tanto questões penais quanto cíveis também. Cíveis, hein? Administrativas, políticas. Foi só uma ideia besta mesmo, né? E só ficou assim porque
tem internet, senão ninguém ia ficar sabendo disso. Tucumã, no Pará. Mas é interessante, né? Porque aí com a internet hoje a gente tem umas notícias que... Acho que nem queria saber, né? Nunca a gente iria saber o quê? Uns 10, 15 anos atrás? Não. E eu acho legal que a pessoa que escreveu essa notícia, ela tem mais de 30, 40 anos, porque ela ainda usa o termo internauta. Internauta, né? É daquele clipe do Celso Portiolli, né? Que ele tinha na música do internauta, né? Muito antigo, né? Uma hora eu mando pra vocês. Porra, essa daí eu não sei, não. Eu Não conheço. eu vou mandar pra vocês. E também vale sempre aquela lembrança, né, professor Giba? Com a internet você não pode falar qualquer coisa, né? Porque isso é gravado, né? Então, tanto que nós estamos no episódio número 70 e até hoje o Paulo não permitiu que a gente fizesse ao vivo. Ele mantém ainda um... Tá, a gente não sabe que número é esse episódio, mas tudo bem. É 70 e poucos, né? 70 é alguma coisa. 70 é alguma Na casa coisa, 70. 71 aí. Mas a questão é que o Paulo ainda não sentiu segurança de nos deixar fazer uma live, né? Então ainda a gente fica gravado porque qualquer coisa tem como editar. Tem como colocar um pi, que já foi necessário algumas vezes. E vamos lá para a nossa Por culpa última minha, mas tudo bem. notícia. O problema é que é o professor Fabrício. Professor Fabrício, nossa última notícia? Eu? Então tá. Creio que sim. A condomínio aprova em assembleia direito de cão comunitário circular livremente pelo residencial. Com a decisão, sequela, 15 anos, pode transitar sem ser mantido em guia. O condomínio de Porto Alegre protagonizou uma ação considerada inédita. Levou para discussão em assembleia ordinária o direito de um animal, sem raça definida, chamado sequela, frequentar os espaços do residencial livremente sem estar conduzido por guia. O resultado foi de 32 a 26 votos, 32 votos favoráveis ao cão, que tem casinha instalada na rua, mas prefere circular entre moradores do condomínio. Muitos, aliás, que conhecem desde que o animal nasceu, há mais de 15 anos. Sequela é fruto de uma linhada de 8 irmãos. Por ser o mais miúdo, foi assim batizado. Apesar de ter saúde 100% em dia, dócil e abandonado pela família, foi crescendo na vizinhança e sempre agradando os moradores. Veja só, 26 condôminos incomodados com sequela. Aqui um ponto interessante é que... Sequela ganhou, né? É que o... Gostei do nome. Sequela é um nome bonito, né? O sequela talvez mais miúdo, porque ele talvez seja vegano, um pouco mais miúdo, mas tem a saúde 100% em dia. Nos condomínios é muito comum é permitido que você tenha animais, inclusive já a jurisprudência indica que você não pode impedir o proprietário de ter o animal, desde que ele respeite algumas regras de convivência. O animal fique na área privativa e quando ele circula pelas áreas comuns, ele circule sempre na guia. Né? A questão do sequela é que o sequela, ele não tem nenhum proprietário. Então, em tese, não teria como ele circular com um guia, porque ele não tem um tutor. O sequela é um cão... Livre. É um cão livre, né? O mais interessante é que esse termo que existe, que é o chamado cão e gato comunitário, né? Quando um grupo ali toma conta sem que necessariamente qualquer um deles tenha um vínculo específico com o animal, né? Tem alguns aqui na região da Unigran, né? Tem alguns cães e gatos tem uns comunitários. gatos A gente tinha a Uni. A Uni era um cão comunitário da Unigran. Um dos primeiros que a Unigran teve, mas isso há muito tempo atrás. E tem outros também na região ali hoje do você Mercado tem Persa aqui na frente, tudo. Hoje eu sei que tem Mercado Persa. Parece o Mercado Persa aqui. Eu tinha pensando em comprar uma tapioca e um tapete ali. Mas se perguntar, você acha. Mas a questão aqui é interessante, por quê? Porque o condomínio, algumas pessoas que conheciam sequela há mais tempo queriam que o animal pudesse circular pelo condomínio. Outros moradores, segundo aqui a reportagem diz, se incomodavam com o cão circulando nos espaços comuns. Então foi aprovado em assembleia que sequela teria direito de circular pelas áreas comuns sem a necessidade da guia. Eu achei interessante. O condomínio falou, não, então vamos levar para votação e a maioria ganha e a gente resolve esse problema. E aí a Assembleia, votando, a Assembleia é soberana. Então ela decide a questão do condomínio e é soberana a decisão. E é interessante porque isso aqui também faz parte de um conjunto de notícias
que trabalham exatamente essa ideia do cão e do gato comunitário. A gente teve, acho que recentemente, uma ação contra um condomínio que estava querendo proibir um cão comunitário de circular no condomínio, e aí alguns condomínios entraram com a ação e o cachorrinho ganhou o direito de ficar dentro do condomínio, né, exatamente por se tratar... Teve em Campo Grande, se eu não me engano. Teve em Campo Grande, teve acho que em Brasília também, já teve algumas ações nesse sentido aí. Interessante que aqui não esperaram, né, a ação. É interessante que nessa situação aqui os próprios condôminos já decidiram levar isso para a Assembleia e pacificar a questão de uma vez, né? Que eu acho mais correto, né? Sim. É um condomínio, você tem vários proprietários ali dos imóveis, tudo, vamos resolver aqui entre a gente. O problema é que eu acho que se não aprovasse isso daí, como é que ficaria a situação, né? Será que iriam judicializar? Sequela iria embora. Ou a sequela ia ter que Ficar só do lado de fora. Ia ficar só do lado de fora. Só que como a gente já falou, acho que até uns episódios anteriores sobre a figura do animal comunitário, tem uma coisa, tem uns municípios que tem uma lei prevendo a figura, esse instituto. Se eu não me engano, acho que do Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente comentou isso. Tem uma consequência disso, você classificar um animal comunitário. Aquela comunidade fica responsável civilmente sobre aquele animal. Então, provavelmente, com essa decisão aí por parte do condomínio, não é simplesmente circular, mas também vai ter que ter a questão dos cuidados para ficar responsável. A comunidade é responsável. Se eu deixar o meu chinelo havaiano na porta e o sequela... Sumir, né? Ou é a culpa exclusiva da vítima, né? Deixei Aí é pra culpa fora, exclusiva né? da vítima, Tá deixou certo. pra Aí fora. tem que... Mas daí é responsabilidade do não é do condomínio a sequela. vacinação, né? Responsabilidade da vacinação. Se o sequela morder alguém do condomínio. Nessas leis municipais, eles tinham a obrigação também de castrar o animal. Aí teria que fazer a castração também no animal, né? Aí teria que ver se esse município prevê esse tipo de legislação. É interessante. Mas a ideia é que joga a responsabilidade pro condomínio, a ideia do né? condomínio é interessante. O condomínio permite, mas ele também certamente vai ter que assumir algumas, pelo menos enquanto sequela estiver dentro da área comum. Ó a sequela ali. Ó. É o Não é só bônus isso, e o ônus. Né? Os Exato. dois juntos no pacote. Faz sentido. Totalmente. E justo que seja dessa forma. Oi? E justo que seja... injusto, entendi? Injusto. Não, e justo que seja dessa forma. Tá certo. E já que nós concluímos com essa notícia do sequela, já podemos encerrar o nosso episódio do Direito do Mato. Mais uma vez aqui nós agradecemos à Unigran pela estrutura, agradecemos ao Paulo por todo o trabalho prestado aqui neste projeto, e agradecemos a você, irmão ou irmã que nos ouve, que nos acompanha, e hoje especificamente agradecemos ao professor Giba por estar aqui conosco, nos ajudando aqui na construção deste episódio com tanto conhecimento sobre direito animal. Professor Giba, fica o nosso muito obrigado. Mais uma vez agradecer aí a oportunidade de estar com vocês aqui, discutindo, debatendo essas notícias, esses assuntos bastante relevantes. E é isso, né? Siga lá nossos canais, @souprofgiba lá no Instagram e também no YouTube, Gilberto Marchetti. Né? É só lá, qualquer coisa, né? Dá um grito lá que a gente está lá, disponível para todo mundo. E se você está acompanhando nosso canal no YouTube, chegou até aqui, a gente espera que tenha deixado aquele like e também não deixe de conferir os episódios passados no YouTube, no Spotify, no Orelo e acompanhar a gente também nas redes sociais, só procurar lá Direito do Mato. Lembrando que o like é extremamente importante. Viu? Para o algoritmo do professor algoritmo. Exatamente, também tem que comentar também, né? Ativar o sininho, né? Compartilha. O sininho, compartilhar. Compartilha. O Spotify tem a função compartilhar também, gente. Pode compartilhar no Spotify. Aumenta o nosso engajamento. Né? Faça pela sequela. Sequelados ou não, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.